Bom, então boa noite a todos. A partir de agora eu peço licença para a gente poder gravar o nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos ao evento O Plágio Acadêmico, Categorizações e Consequências Legais, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, eu tenho um rosto redondo, meus olhos são castanhos escuros. Hoje eu estou sem óculos, mas eu uso óculos. Eu estou usando uma blusa cinza com uns dizeres em preto, um batom vermelho e estou com 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim a gente tem uma parede branca com um pedaço de uma porta bege e um leque decorativo na parede. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, sou graduada em letras português, em letras Libras, em pedagogia e em normal superior. Eu sou especialista em Libras, especialista em supervisão escolar, em educação à distância e em atendimento educacional especializado. Eu atuo como docente nos componentes curriculares de Libras, de Educação Inclusiva, no DIOTA, como a gente está hoje, né? Oficina de Textos Acadêmicos, e eu estou chefe também da subseção de atendimento educacional especializado da UFSB. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço desde já a presença da nossa palestrante, a professora mestre Cláudia Gonçalves Magalhães, da Unimontes, e a disponibilidade dela em estar aqui conosco neste momento. Eu quero agradecer também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e Bianca Lorena Rodrigues Costa, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que deve estar chegando daqui a pouco. Eu agradeço a todos por terem aceito o convite para estarem presentes aqui hoje, enriquecendo o nosso evento e tornando o nosso evento acessível para a comunidade surda. Eu quero agradecer também a presença dos meus monitores, né, da Dilza e de João, que estão aqui com a gente, e quero dizer que durante o nosso encontro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão para fazer, eu peço que vocês escrevam no chat, tá? E que coloquem na frente a hashtag pergunta ou sugestão, tá? Coloque com letra de imprensa maiúscula, que fica mais fácil da gente conseguir observar, enxergar no chat, tá bom? Até o final do encontro também, a gente vai disponibilizar um link para registro da frequência. Lembrando que os certificados serão gerados somente para aquelas pessoas que se inscreveram no SIG Eventos e assinarem o formulário de presença que a gente vai disponibilizar no chat, tá bom? Ela vai ficar no chat e vai permanecer aberta durante mais ou menos uns 10 minutos após o evento. Bom, quanto ao nosso evento, é importante a gente pensar sobre a internet ser uma importante fonte de pesquisa, né? E que ela também pode se transformar em tentação para aqueles famosos Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou seja, copiar, colar. O problema vai acontecer quando, ao copiar parte de um texto, não se cita o autor e nem a fonte dessa citação, o que pode acabar configurando um crime de plágio. Foi pensando em alertar toda a comunidade acadêmica, nós promovemos essa palestra, o Plágio Acadêmico, Categorizações e Consequências Legais. A gente tem como objetivo desse evento destacar a importância das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e da legislação no desenvolvimento do trabalho acadêmico, e também abordar o conceito do plágio, suas formas e consequências jurídicas. E para a gente dar início, eu vou convidar a professora Cláudia Gonçalves Magalhães. A professora Cláudia, ela é mestra em letras pela Unimontes, ela é especialista em gestão escolar pela UFOP, é especialista em educação especial e inclusiva pelo ICEIB e é licenciada em letras português pela Unimontes. Claudinha, fique à vontade. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Dani. Eu adoro quando você me convida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou tentar concurso para a Bahia. Só um minutinho, gente.
Apareceu legalzinho aí, né, gente? Sim. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre o plágio acadêmico, as suas categorizações e consequências legais. Vocês podem observar que eu coloquei uma placazinha logo acima, né? Proibido copiar. É proibido copiar. E se copiar, tem que falar de onde é que você copiou. Vamos lá. Gente, eu começo falando para vocês que em uma pesquisa, 87% dos alunos chegaram à universidade sem saber o que é plágio. Eu acho que devia ensinar lá no ensino fundamental, né? Já o professor já começa a falar, ó, plágio é isso, aquilo, para quando chegar na universidade, a gente não ter um número tão grande de plagiadores. E isso, gente, não é bobagem, é fato, né? Se a gente, na universidade, quando a gente tem aluno que chega no último período, fazendo lá seu TCC, que não sabe o que é plágio. Isso é muito complicado. O plágio é igual a roubo? O que seria o plágio? A apresentação feita por alguém como de sua própria autoria de trabalho, obra intelectual, produzido por outrem. Isso segundo o dicionário. Mas o plágio, gente, não é de hoje, não. O plágio teve origem lá em Roma, com a ação de sequestrar uma pessoa livre para vendê-la como escravo. A analogia que fez, que bacana, né? A gente, plágio não é uma coisa do século XXI, teve origem lá em Roma, né? Sequestrou e falar que a pessoa era como se fosse dela, né? Vender algo que não é da pessoa. Por isso que sempre que a gente coloca na internet plágio, sempre vai ter uma pessoa com a mãozinha tentando roubar a ideia de alguém. O uso do termo plágio como apropriação por outros textos descritos é atribuído historicamente ao poeta Marcos Vilérios Maciales, 40 anos antes de Cristo, que em sua época reivindicou o reconhecimento de sua autoria de um texto que estava sendo apresentado por um poeta. Então, ele falou, não, esse texto aí é meu. Então, isso teve origem lá, o quê? Há 40 anos antes de Cristo. Então, não é de hoje que a pessoa começa a roubar as ideias dos demais. Esse copiar e colar. Ficou muito fácil, né? Hoje tudo tem na internet. Copia, cola, copia, cola. Já pensou você ter uma grande ideia e uma pessoa simplesmente ir lá e pegar a sua ideia? Por que não deu? É muito bom, né? Você ir lá e pegar e ganhar em cima daquela pessoa. E quando isso acontece com você? Né? É bom quando acontece com outro, mas quando é a gente sente na pele, né? Não, essa ideia é minha, né? Até um projeto, gente, que a gente conversa por alto em determinados lugares, a gente ainda tive essa ideia primeiro, mas a pessoa escutou, fez seu projeto primeiro. Então, não tem nada no papel, mas é bom ter cuidado. Mais à frente eu vou falar como que a gente resguarda a segurança de trabalhos acadêmicos ou qualquer criação. E a violação de direitos autorais é diferente de plágio, tá bom? Nem toda violação de direitos autorais envolve plágio, e nem todo plágio infringe direitos autorais. Então, tem tem ideias diferentes aí, porque a violação de direitos autorais não é configurado como plágio. Tem que ficar atento a essa diferença, né? O direito autoral compreende, a Lei 9.610 compreende como direitos autorais todos os critérios que certificam os direitos do autor sobre a produção.
Especificamente, gente, a violação dos direitos autorais consiste em um delito previsto no artigo 184 do Código Penal. Trata-se de uma conduta considerada criminosa, onde o sujeito infringe os direitos do autor. Neste caso, a reprodução sem que o autor tenha autorizado. Por exemplo, eu fiz a cópia de um livro de Vinícius de Moraes. Eu copiei do título dele lá, eu coloquei que é meu. Eu estou violando o direito de autoria daquele autor. E é óbvio que isso a gente não pode fazer. Teve uma música no Nordeste que teve maior confusão, se eu não me engano, é o Morango do Nordeste, que teve várias reproduções e foi configurado de que um determinado cantor fez violação do direito autoral, assumindo uma autoria que não era dele. Isso acontece muito no meio artístico, né? Gente, e quando isso acontece, tem pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção. Gente, isso é muito sério. Multa, conforme determina o decreto. Então, muita gente acha que, como diz o adolescente, não dá nada. Está enganado. Dá muita coisa e coisa séria. Né? Ainda mais quando pesa no bolso da gente. Eu tenho um exemplo aqui de violação, né? A pirataria. De música, de jogo, de filme, de livros, né? Então, essa prática de violação do direito autoral é comum aí nesse meio aqui, né? O artístico, da música, jogo, infelizmente, né, gente? E não é só nesse meio, não. O meio acadêmico também, como diz minha mãe, está a rodo aí, né? A gente pega um trabalho acadêmico de um aluno, ele manda 10 páginas para a gente devolve com 3, porque o restante é tudo cópia da internet. E a gente sabe, né, tem meios de identificar. Os direitos autorais são divididos para efeitos legais em direitos morais, garantem a autoria da criação ao autor da obra intelectual, no caso de obras protegidas por direitos do autor. Direitos patrimoniais se referem principalmente à utilização econômica da obra intelectual. Ressaltamos que é direito exclusivo do autor dispor de sua obra como quiser, ou seja, ele poderá utilizar sua criação da maneira que desejar, bem como permitir que terceiros a utilizem, total ou parcialmente, né? A pena de reclusão pode passar a ser de 2 a 4 anos também, com multa, em caso do intuito de reprodução da obra ou do produto for o lucro. Então, eu quero vender o livro de Vinícius de Moraes, né? Eu quero obter lucro, então a pena é pior. Já pensou a gente ficar pagar multa porque a gente resolveu apropriar de uma ideia, né? É uma coisa que a gente acha que é bobagem, não vai acontecer nada e acabar respondendo por algo mais complexo. E a pergunta é, sempre existiu plágio? Eu acho que na minha época não tinha plágio, não. Não tinha Google, né? Pelo menos Ai, gente, sempre existiu, né? Sempre existiu plágio. Não é uma coisa da internet hoje, agora, pandemia, não. Sempre, se bem que eu acho que com essa questão da pandemia, a questão do plágio aumentou, dobrou. Eu vou ser ainda mais pessimista, triplicou. Porque, gente, é impressionante. Quando vocês tiverem a oportunidade de corrigir um trabalho acadêmico,
vocês vão perceber que o que eu estou falando, não sei se Dani tem aqui orientando ou algum trabalho mesmo da universidade aí, mas o que tem de plágio, de cópia da internet é absurdo. É absurdo. Né? Mas talvez essas cópias devem ser daqueles 85% que chegou à universidade sem saber o que é o plágio. Eu gosto dessa imagem porque ela reflete muito bem essa questão do plágio, né? Você pega aquela copiazinha ali da internet, coloca lá no seu artigo e fica caladinho, sai escondidinho e só não imagina que a gente consegue detectar de onde é que você tirou essa ideia, né? Sempre existiu o plágio, a era pré-Google. Difícil acesso à informação? Difícil acesso à informação, mas a gente tinha as enciclopédias. Na minha época, gente, não que eu não seja novinha, mas na minha época era Bassa. Não sei se vocês chegaram a estudar com Bassa. E a Bassa era o Google da época, né? Eu falo em questão do ensino médio. Era o Google da época. Quem tinha em casa, tudo bem, mas quem não tinha, no meu caso, eu não tinha, eu ia à escola pesquisar nessas Bassas. E era um pouco mais difícil. Na verdade, era mais difícil acontecer essa questão do plágio. Por quê? Porque depois que teve a informatização, o conteúdo impresso foi transferido para as plataformas digitais. O Google tem tudo, gente. A gente aprende a dirigir, pelo Google, né? Tudo que você procurar, a gente acha no Google. YouTube, o Braille. Gente, o Braille. Eu tomei um ranço desse Braille, porque na época do ensino remoto, tudo que você passava para o seu aluno, eles conseguiam achar nesse site. Então, a resposta era igualzinha do livro do professor, né? E, assim, era muito... Eu ainda brincava com ele, a gente copiou igualzinho a resposta do professor, né? Porque tem acesso, né? O Braille dava resposta, né? É muito imediato, mas era um tipo de plágio. O aluno só não sabe o que era plágio, mas era plágio. Gente, o que é de trabalho acadêmico que tem Wikipédia? Gente do céu! Aí, dica, gente, quer empobrecer um trabalho é colocar uma citação desse site. A gente já olha com um olhar discriminatório para o texto. Não, gente, é dica, viu, gente? Não é desprezando o site e tal, mas é porque tudo tem lá, né? Tudo tá muito, muito fácil de acesso e tal. E ainda copia igualzinho, está lá. Quer falar, Dani? Eu achei interessante a hora que você falou sobre a Wikipédia, mas é legal a gente falar para o pessoal também por quê, né? A gente tem tanto receio da Wikipédia porque ela é uma biblioteca interativa. É uma biblioteca que qualquer um pode chegar e postar informações. Então, tem muita informação na Wikipédia, por exemplo, que ela é incorreta, mas que ela está lá. Então, assim, ela não é uma fonte fidedigna, né? Ela não é uma fonte que a gente pode confiar. Então, é por isso que, geralmente, a gente já tem aquele, né? Já vê com um mau olhar a Wikipédia. Tá vendo, gente? Não é só eu, tá bem? Professor vai ficando pegando birra de alguns sites, mas que é muito recorrente. É recorrente, né? É recorrente. Vamos lá. No ambiente escolar, isso aqui é só para dar uma distraída. Juquinha, descobri que você copiou todo o seu trabalho da internet. Usou Ctrl+C e Ctrl+V descaradamente. Vai levar 0. Imagine se eu ia dizer uma coisa dessa aqui. Desculpa, gente. Mas se foi a professora mesma que disse podia, imagine se eu ia dizer uma coisa dessa, Guri. Quando foi que eu disse isso?
A professora disse, a tecnologia está aí para ser usada, aproveitem. Eu ouvi muito bem, né? Tá aí sim para ser usada, mas não descaradamente, gente. Tem gente que entrega trabalho para nós, professores, com aqueles risquinhos azuis. Não tem a decência de tirar, né? Não tem a decência de tirar. Aí a gente já copiou da internet. Dani ri, mas ela ri porque ela sabe que isso acontece, e muito, e em meio acadêmico. O Lucas, Claudinha, Lucas levantou a mão aqui. Eu não vi, né? Porque eu pode falar, Lucas. Então, muito interessante isso que você está comentando, mas o nosso sistema é muito hipócrita em muitas coisas, porque a gente aprende várias fake news na escola, no vestibular mesmo, a gente aprende que o rei da matemática é Pitágoras, mas enquanto os gregos viviam em cavernas, os egípcios já haviam construído as pirâmides, sabe? A gente aprende muito plágio, a gente é obrigado a aprender e cai no vestibular, né? E a gente tem que ir desconstruindo isso daí, muito legal estar aprendendo. Mas aí já não é plágio, aí já é falta de informação, já é incorreção, não é plágio. Isso já não configura plágio. Plágio é outra coisa. Ah, entendi. Aí já é formação incorreta, já é questão de história, né? Então, já é questão de comprovar ou não comprovar informações, não é questão de plágio, não é questão de ter copiado uma informação querendo roubar a ideia do outro autor. Aí é uma ideia, aí já é uma questão de se achar que essa ideia ela é correta, a maioria das pessoas acreditam nessa informação e ela é repassada. Não é questão de copiar, colar. É questão de que ela é tida como certa. Né? E não estou discutindo aqui se está certo ou está errado, porque não vou discutir essa questão. Estou só entrando na questão de ser plágio ou não, tá? Então, aí não é plágio. Mas eu achei interessante também, obrigada, Lucas, pela participação. Eu achei interessante também, Claudinha, que a hora que você veio com aquela imagem, uma colega, eu acho que foi Marisol, não tenho certeza, já tinha colocado aqui no chat alguma coisa sobre dizer que a escola propaga o plágio. E aí eu vim para o chat e coloquei, não a escola, profissionais, né? E que a gente não vai generalizar, né, Claudinha? A gente não pode dizer, por exemplo, que se você aceita o plágio, eu vou aceitar. Ou que se eu aceite, ou se eu também ensine que o plágio é correto, que você faça isso, né? Então, a gente vai trabalhar muito com essa questão também de profissionais mal capacitados, mal informados, irresponsáveis, né? Não vem fazer isso comigo, com Claudinha, não, viu? Esses azuizinhos comigo, por exemplo, é um zerão na hora, né, Claudinha? Obrigada, Claudinha. É verdade, viu, Dani? Talvez eu configuraria aí, Lucas, eu acho que essa questão aí de informação hoje ainda é pior, que a gente está lidando muito com fake news, né? Então, eu acho que vai mais por esse lado aí, em questão de informação mesmo. Então. Sem som, Claudinha. Obrigada, Desculpa, Bia. gente. A ocorrência de plágio na elaboração e apresentação de trabalhos escritos perpassa por todos os níveis da educação. Então, gente, lá no início até o final, e é um conhecimento que a gente procura, a maioria dos professores não preocupa com essa questão. Porém, tem que ser uma questão que não só o professor de língua portuguesa, da história, da artes, não, mas um todo, sabe, gente? É um todo mesmo, porque é complicado chegar na universidade fazendo cópia. Aí o aluno não gosta de ouvir ou de receber um 0, né? Mas não é culpa do professor da universidade, né? E talvez eu acho que é uma questão de cultura mesmo, de ensinamento, né? A apropriação indevida de conteúdos obtidos na internet são recorrentes. Isso é óbvio, né, gente? Isso não é novidade para a gente, né? É preciso conscientizar os alunos. É isso que a gente tem que fazer. Conscientizar. Eu acho legal quando o Dani me chama para fazer essa palestra de plágio, e eu passo para todos os meus alunos. Por quê?
é importante saber o que é plágio. E, mas eu não posso copiar nada da internet. Não é bem assim. Você pode até copiar, desde que você indique a fonte. A fonte é fundamental. Quer se livrar do plágio? Indique a fonte. Um aluno meu falou assim, não, professora, mas eu não copiei nada. Não, tudo que eu copiei está lá na referência. Não adianta nada você colocar na referência, mas no texto você não citar. Né? Então, tem que colocar na referência e no corpo do texto. De onde é que você tirou? Foi lá do Braille? Que coloque o Braille. Né? Tem que mostrar de onde é que você tirou aquela informação. Agora, gente, no ambiente universitário, que é o que interessa para a gente agora, o indivíduo desenvolve trabalhos acadêmicos e outras atividades de acordo com regras, normas já estabelecidas. Temos um método científico, a fundamentação, a avaliação, a comunicação, a originalidade, né? Não se tolera qualquer forma de má conduta, valoriza-se uma formação ética e integridade acadêmica. E o que é plágio acadêmico? É a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhe por elas expressa e claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que seja ideias ou formulações de autoria própria. Gente, e a CNPq tem uma comissão de integridade na atividade científica. Lá, tem ações preventivas e pedagógicas, ações de desestímulo e má condutas e a punição, e surgiu em virtude de denúncias de fraude de publicações científicas. Então, a CNPq teve que ter um órgão para lidar com... tanta denúncia que a CNPq falou assim, não, pronto, agora a gente tem que ter um órgão que fiscalize essas publicações. Né? Então, se vocês depois dão uma olhadinha lá no site do CNPq, que vai ter todas essas informações. E quais são os tipos, gente, do plágio acadêmico? Plágio direto, plágio indireto, paráfrase, mosaico, chavões, plágio de fonte, plágio consentido, tem esse também, tá bom, gente? E autoplágio. Vou falar rapidinho de cada um. O que seria o plágio direto? Quando o redator copia na íntegra, lembra daquela listinha azul que aparece lá nos trabalhos que envia para o professor? Aquilo lá, gente, é a cópia o plágio direto, né? Um conteúdo, ou ideia, texto, imagem, código. Não sei se vocês observaram, toda a imagem que eu utilizei aqui, eu coloquei de onde que eu tirei, a fonte, a data que eu acessei, porque se qualquer imagem que eu colocar aqui e não colocar de onde que eu estou cometendo plágio. Aquele azulzinho, gente, simplificando, seria o plágio direto. Você copia igualzinho, está lá na internet, no livro. O indireto, paráfrase, mosaico e chavões. Nesse caso, não ocorre a reprodução fiel, né? Literal de um conteúdo original. Troquei as palavras, professora. Usei sinônimo. Mas a ideia não é sua. A ideia é do autor tal, né? Pode parafrasear? Sim, mas tem que falar de onde é que você tirou. O redator usa suas próprias palavras, sinônimos, porém o texto que ele elabora não é original porque simplesmente diz de forma diferente o que já foi consultado. A gente pega o livro lá, por exemplo, de Gil, lá de metodologias científicas. Aí coloca lá conforme, aí pega lá tudo que ele coloca lá com suas palavras, né, os sinônimos, e fala que é de você. Isso é plágio indireto. O plágio indireto,
ele acontece de 3 formas. Um uso de paráfrase sem atribuir o crédito, foi o que eu falei com vocês, ou aquele uso de mosaico. Gente, esse mosaico eu falo que é um Frankenstein. Você pega um pedaço ali, pega outro pedaço ali, coloca ali e forma uma ideia que não é sua. Vai no artigo, copia um pedaço. Vai em outra, copia o pedaço e vai copiando e forma um mosaico. Né? Também é plágio. Gente, ó, vou fazer assim que o plágio não vai descobrir que não é, o antiplágio não vai descobrir. Não tem jeito, gente. Uma colega colocou aí, é uma colcha de retalho. Justamente, uma colcha de retalho. Pega um pedacinho ali, outro pedacinho ali, vai colocando, mas a gente descobre, né? Professor, gente, é um bicho do céu. Descobre tudo. Uso inadequado de chavões. Essa modalidade plágio é muito específico e refere-se à utilização de palavras-chave criadas por algum autor para referir-se de modo bastante original a algum assunto. Um chavão popular, não falo nem popularizado, mas por exemplo, gente, eu gosto de novela. Aquela novela que tinha ele acho que ele já até morreu. Ele falava fenomenal, né? Aquela assim, não é brinquedo não, esses chavões, mesmo que é um chavão, você tem que identificar de onde que é. Vou mais no termo, eu falei, fui na popularidade para vocês entenderem, né? Mas tem alguns conceitos que já são daquele autor, então que a gente apropria como se fosse da gente, sem citar que é dele, esses chavões, né? O Lucas quer falar? Perdão, eu fiquei refletindo, aí eu pensei, já consegui a resposta na minha cabeça do que eu tinha pensado em perguntar. Mas quando você falou do mosaico, eu pensei que hoje em dia, para você criar qualquer coisa, a gente não cria nada do nada, né? A gente pega um pouco de referência de cada autor que a gente gosta, que tem a ver com a nossa história, para criar algo novo, né? Então a gente plagia um pouco de cada um e cria algo novo. O que eu estudei é que se você pega de poucas pessoas informações para criar algo novo, aí é um plágio. Mas você pega de muitas pessoas para criar algo novo, não é plágio. Aí eu tenho essas dúvidas, mas eu acredito que o que você está querendo dizer é no meio acadêmico, né? Para escrever algum texto, aí você pega um pouco de cada, plagia um pouco de cada um para criar algo novo, aí você não criou nada novo, né? Você acabou plagiando mesmo. Posso falar, Claudinha? Sim, pode. Eu ia responder, mas pode falar. Né? Vou deixar você também, mas você sabe que eu não aguento, né? É porque, na verdade, Lucas, não é você pegar um pouquinho de cada um, pode pegar um pouquinho de cada um e copiar um pouquinho de cada um. Não, a cópia é plágio. O que você faz quando você vai ter noção, quando você vai saber a ideia de outras pessoas, isso é pesquisa. Você vai saber sobre, ter mais informações sobre aquele assunto. Você pesquisa para você ter informação, para você saber. A hora que você tiver conhecimento sobre aquele assunto, depois que você fez esse estudo, depois que você estudou, depois que você tem conhecimento sobre aquele tema, aí agora você vai e escreve sobre. Você escreve com suas palavras sobre. Quando você consulta outros autores, não é para você copiar a ideia deles, nem que for um pouquinho. Não, você consulta justamente para você aprender, para você tirar dúvidas, caso você já tenha conhecimento sobre aquilo. É para informação, é pesquisa, não é para copiar. Mesmo que você copiou um pouquinho, isso é plágio. E a roda já foi inventada, como você disse. Já existe a roda. Mas a gente ainda precisa de outras pessoas para poder vir corroborar com as nossas informações, com os nossos pensamentos. Então, a gente usa outros autores, para isso, é para reafirmar, é para confirmar aquela ideia. Entendeu? Exatamente, Dani. É porque o nosso objetivo é no meio acadêmico mesmo, Luca. Não é no meio, sim, que a gente tem... É recorrente no meio artístico, mas aqui a gente está tratando especificamente no meio acadêmico, e plágio é plágio. Não tem como fugir, né? O conceito de plágio é concreto mesmo, é aquele ali, não tem como fugir dele. Citar plágio de fonte, reprodução de citações.
o plágio de fonte ainda é pouco observado e até mesmo desconhecido de grande número de pessoas no ambiente acadêmico. Nessa modalidade de plágio, o redator reproduz no seu texto as citações utilizadas por outro autor. Vou explicar para vocês. O que acontece? Achei aquele artigo lindo ali de ortografia, de Moraes. Aí eu vou lá, aí o artigo fala sobre regras ortográficas, né? Regularidades ortográficas. Eu achei muito lindo naquele estava escrito lá, que eu vou lá, vejo uma citação bacana, vou lá, copio a citação toda e coloco no meu texto, vou lá no finalzinho do artigo que eu achei bacana e vi a referência. Eu vou lá e copio aquela referência e coloco no meu texto. Também uma forma de plágio, que é o plágio de fonte. A gente pegar um artigo, copiar, né, fazer um recorte daquela citação, colocar no nosso texto, e lá na fonte, lá a referência, e colocar. Isso acontece bastante nos trabalhos acadêmicos, é recorrente. Né? Esses aí são um pouco mais espertinhos, digamos assim. Esses... Lavínia? Você pode repetir a última parte que você falou que eu não consegui entender? Ah, sim. A questão do artigo. Sim. Por exemplo, tem um artigo lá que fala sobre regularidades morfológicas, por exemplo. Lá dentro desse artigo, é de um autor desconhecido, né? Eu não... vou ser mais simples. Vou lá e nesse artigo de uma pessoa que publicou numa revista aí, e lá tem uma citação de Moraes, por exemplo, que fala sobre a ortografia. Aí eu achei aquela citação que ela está dentro daquele artigo muito interessante, vai cair direitinho naquele pedaço daquele texto que estou escrevendo. Vou lá, copio igualzinho está lá, com a segunda fulano de tal, aí abre a citação, eu copio e colo lá. Aí eu falo assim, gente, mas de onde é que eu tirei isso? Eu vou lá na referência desse artigo, copio e colo no meu artigo. Ficou claro, Lavínia? Ficou. Ótimo. Ficou. Plágio de fonte, reprodução e citação. O plágio de fonte ainda é pouco observado e até mesmo desconhecido, acho que eu já falei isso aqui. E o plágio consentido é aquele que, embora tenha a anuência do autor, o original consiste num fraude intelectual. Não, eu deixei ele copiar. Não, Dani deixou eu copiar o artigo dela. Né? Ela vai deixar a gente? A gente luta para escrever um artigo, eu vou deixar a Dani copiar meu artigo, mas não vou mesmo. Né? E, assim, esse plágio consentido... Ah, não é plágio não, foi consentido e tal. O autoplágio. O que acontece no autoplágio? Eu fiz um artigo científico, né? Aí, um projeto. Por exemplo, eu fiz meu projeto de mestrado, por exemplo. Aí, eu quero escrever minha tese. Agora, eu vou lá no meu projeto que eu já escrevi e copio o que eu já tinha escrito antes. Então, é um autoplágio. Né? Eu copio de mim mesma. Né? Gente, plágio é confuso, né? Porque a gente copia até da gente mesmo. A gente copia até da gente mesmo. A gente tem que ter cuidado com plágio. Plágio não é um amigo legal. Até ele te trai, porque você consegue copiar de você mesmo. Tem algumas citações que eu coloco aqui, que consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências. Eu quero falar lá do meu artigo, eu copiei um pedacinho lá do meu artigo, custa nada colocar que foi você mesmo que escreveu. Eu acho até chique, Dani, citar eu mesma. Eu faço isso, Claudinha. Eu acho muito interessante eu citar eu mesma. É usar a própria pesquisa anterior
e apresentá-la para publicar como algo novo e original. Está relacionado ao produtivismo acadêmico, ou seja, publicar. Então, isso acaba gerando autoplágio, né? Porque a gente é cobrado o tempo todo, né? Publicar, a gente tem que publicar, né? A gente fica... às vezes... Chayana, Claudinha, Chayana ela levantou a mão, mas colocou uma pergunta ali no chat. Mas é relacionado ao que você já estava falando mesmo. Ela coloca ali sobre citar, sobre um trabalho, usar uma citação de um trabalho anterior. Mas é o que você estava falando, citação de... como é que é? Autocitação, né? Perdão, autoplágio. Né? Autoplágio. Gente, não ia mostrar, não, porque senão isso aqui é a nossa ferramenta. Mas esses aqui são alguns caça-plágios, né? Que a gente faz uso. Alguns são... Eu pago. Eu pago para mim. Eu pago para mim. Gente, eu não coloco meu nome num trabalho que tem plágio. Mas eu não coloco mesmo. Não coloco. Não coloco meu nome anos para ter um currículo legal, para um plágio vir acabar com o meu currículo. Não faço isso. Não tem santo que faz eu aprovar um trabalho acadêmico com plágio. Tem alguns aqui, gente. Tem alguns que tem versões gratuitas, né? Mas para ter um mais completo, tem que pagar, né? Mas tem alguns lá que dá para usar por um período de teste que você consegue fazer. Tem alguns aqui, podem até printar a tela aí, guardar, né? O plágio, eu também acho, eu tenho ele também. Eu tenho ele também, Dani. Acho que foi até você mesmo que falou comigo. Acho que foi. Gente, o Google Classroom, ele tem lá para o professor, quando cria a sala, para a gente marcar detector de plágio. Você já viu essa função, Dani? Então, assim, a gente já tem tudo ao nosso favor. A gente tem contra também, mas a gente tem muita ferramenta a favor do professor. Então, a gente já marca lá e a gente, automaticamente, a gente já aparece lá, né? E, gente, e o que leva o acadêmico a cometer o plágio? Tem a razão acidental, né, desconhecimento técnico, que eu acredito que é a maioria, por desconhecimento de que aquilo que está sendo praticado é plágio e é desonesto, né? Tem gente que não sabe mesmo, gente, que chegou, aqueles 85% lá da universidade que não sabe que cópia é crime, né? A boa notícia, vocês já sabem agora, né? Vocês não vão precisar mais usar o aluno de Daniane e os meus alunos que estão presentes já vão... não vão ter mais desculpa, né? Porque eles estão sabendo que plágio não pode. E a má notícia é que vocês já sabem disso, né? Temos aqui uma boa notícia, que vocês já sabem, e a má notícia é que vocês sabem também, e vão estar cometendo uma desonestidade. Gente, a gente começa... O plágio quando a gente fala questão de honestidade, é o que eu falei no início. É legal enquanto não acontece com a gente. Depois que acontece, poxa vida, eu ralei tanto para fazer esse artigo, venho aqui, copia e fala que é dele, né? E o que leva a cometer, continuando, facilidade de acesso à informação eletrônica, né, internet, e de uso de recursos de edição de texto. Antes era necessário ir às bibliotecas ou às livrarias ou usar as fichas para anotações. Hoje é só copiar e colar. A internet é legal? Muito legal, adoro internet. Mas ela é tendenciosa a copiar e colar. Né? Eu acho que a internet facilita muito. A gente está aqui ao vivo, tem gente aqui... eu estou no norte, vocês sul da Bahia, tem gente de todos os cantos, né, ao mesmo tempo, né, podendo participar, interagir. Mas a gente tem que policiar o que a gente copia da internet. E se a gente copiar, a gente tem que informar. Não tem problema a gente copiar, desde que
informe de onde é que você tirou. Falta de tempo real para quase todos, né? Quem tem tempo aqui é só Daniane. Porém, isso se justificasse a corrupção. Onde iríamos parar, gente? É necessário mudança na mentalidade do jeitinho brasileiro, né? Falta de tempo. Gente, quando estamos estudando no ambiente acadêmico, é diferente do ensino médio, ensino fundamental. Eu sei que muitos trabalham, estudam, tem casa, família e tal, mas a gente tem a madrugada. A gente vai escrever na madrugada. Não é fácil, não é fácil, eu sei que não é, mas eu costumo falar com os alunos assim, não adianta querer escrever muito e não ter uma coisa original. Escreve 2, 3, 4 páginas, mas original, sem plágio, sem copiar e colar, porque nem quantidade não é sinônimo de qualidade. É tanto que quando a gente devolve, recebemos trabalhos com 10 páginas e devolvemos com 5. Essas 10 páginas que você escreveu foi tempo perdido. Antes, se tivesse escrito 5 páginas mais coerentes, sem plágio mesmo, gente. Voltando lá à questão do plágio, você copiar algum texto e colocar lá naqueles programas e configurar 6 ou 7, 5 ou 6, não tenho certeza, na sequência já é configurado como plágio. Ficou amarelinho 5, 6 palavras na sequência, plágio, viu, gente? Dificuldade de escrita acadêmica e hábito de reprodução textual. Resultado do hábito de reprodução textual nas escolas. Isso aqui, gente, e só sabemos escrever escrevendo. Não tem outra fórmula, não. Vou escrever no dia que for para mim fazer o TCC, escrever um artigo. Não. Você só vai escrever escrevendo. Não tem uma fórmula, um remédio, né? Se tivesse um remédio, tudo bem, mas não tem. Então, a escrita para escrever um texto legal, você tem que praticar a escrita, né? E principalmente a leitura. São duas coisas que andam junto o tempo todo, leitura e escrita. Não adianta só deixar para a última hora que eu vou escrever, não. Né? Alunos reclamam muito de, professor passa resenha demais, professor pede muito relatório e tal, mas nesses relatórios que vocês, nessas resenhas, que vai desenvolvendo essa habilidade da escrita aí. Interesse em aumentar o número de publicações, né? Então, gostamos de publicar e acaba que a publicação é importante para o currículo, né? Mas essa coisa de publicar e essa cobrança acaba que essa pressão, né, por publicação acaba gerando plágios, né? A pressão motiva aqueles que já são desonestos, realmente, né? Do contrário, teríamos que aceitar a ideia de que todo pobre rouba e o que não é verdadeiro, né, gente? É complicado. Falta de ética. A pessoa tem plena consciência do que está fazendo, foi uma escolha dela, né? Então, sabe que está cometendo plágio, está copiando o que quer, porque está sendo desonesto mesmo. Está sendo desonesto. Como evitar o plágio? Atribua a fonte sempre. Sempre atribua a fonte. Não tem como não atribuir fonte. Quer se livrar do plágio? Fala de onde é que você tirou aquilo. Tá bom? O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que fundamentaram diretamente seu texto. Tem que atribuir fonte.
tem que falar de onde é que você tirou aquilo. A ideia não é sua. Como você é apropriado de uma ideia que não é sua? Você evita muita coisa, evita receber o texto com menos páginas do que você mandou, né? Evita dor de cabeças futuras, que isso tem consequência, gente, que, sinceramente, é o que eu falo, eu não passo um texto com plágio para frente, não passo. Conscientização ética, referências, citações, citação direta curta, citação direta longa, citação indireta, uso de programas de detectação eletrônica de plágio, aplique as normas brasileiras de citação, né? Utilize o gerenciador de bibliográfico como o Mendeley para organizar citações e referências. Gente, ABNT, livro cabeceira para quem está na academia. Todo dia é uma novidade, né? Então, a ABNT. A ABNT do ladinho, anda com ela debaixo do braço. Para não passar vergonha, gente. E quanto à institucionalização político-normativa, nós temos as leis, regras institucionais e as sanções. Gente, cada universidade tem seu regimento interno e tem como punir essas pessoas, né? Atendendo à orientação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, recomendou no início de 2001 que as instituições de ensino públicos e privadas brasileiras adotem políticas de conscientização e informação sobre a propriedade intelectual, adotando procedimentos específicos que visem coibir a prática do plágio quando da redação de teses, monografias, artigos e outros textos por parte de alunos e outros membros de sua comunidade. O atendimento dessa orientação para que o plágio seja controlado nas instituições de ensino depende de medidas voltadas para a disciplinarização. É importante que as instituições de ensino divulguem as leis existentes e estabeleçam políticas normativas relacionadas à coibição do plágio no meio acadêmico. As leis apresentam textos e ideias de conteúdos, figuras, etc., de outra pessoa como se fosse próprio. Plágio, de acordo com a legislação brasileira, pode ser enquadrada na Lei de Direitos Autorais como confração, isto é, reprodução não autorizada de uma determinada obra original. De acordo com o Código Penal, a violação do direito autoral pode ter pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Embora o plágio seja uma violação do direito autoral, não é crime, não pode ser punido com ação penal, mas sim com uma ação civil. O plágio só pode ser tratado criminalmente no caso de confração. No entanto, em geral, o plágio apresentado academicamente não se trata de uma cópia literal da obra ou de outro autor, mas de uma imitação disfarçada da propriedade intelectual alheia. As regras institucionais, cada instituição, né, a gente vai ter a regra, tem um regimento interno. Eu não sei como que funciona na universidade de vocês. As sanções, a medida que mais comum para lidar em caso de plágio é a abertura de sindicância para apuração da ocorrência. Constando o fato, as sanções podem variar de acordo com a gravidade, sobretudo considerando-se em algum caso os plágios podem acontecer acidentalmente, né? Também é preciso levar em conta a extensão da ocorrência do plágio, considerando-se o trabalho como um todo. A penalização para um estudante que entregou um trabalho com trechos plagiados deve ser diferente daquele que entregou um trabalho integralmente plagiado. Nem tudo é plágio. Conhecimento comum, por exemplo, não é plágio. Paródia também não é plágio, tá bom?
Conhecimento comum são denominados publicamente, já são amplamente conhecidos, dispenso citação e referência, podem ser utilizados livremente, são conteúdos relacionados a acontecimentos históricos, fatos cotidianos ou conhecimentos convencionais das diferentes áreas de estudo compartilhados universalmente. Paródia, há casos em que o uso de uma determinada forma do conteúdo é feito com a finalidade de parodiar, isto é, tem a intenção de imitar uma fonte original com a finalidade de fazer graça. Não ocorre plágio nesses casos, pois há uma relação estabelecida de intertextualidade. E é, inclusive, condição de compreensão do estudo do texto imitado. Gente, o que fazer quando identificar indícios de plágio? O artigo de periódico ou livro comunique a editora ou editor da publicação. Na tese ou dissertação, comunique a coordenação do programa de pós-graduação. TCC, a gente tem que comunicar a coordenação do curso de graduação. Trabalho acadêmico, comunique o professor da disciplina. E o que acontece se eu cometer plágio na universidade? Primeiro, gente, reflete negativamente na imagem da pessoa e da instituição a qual está vinculado. Eu não aceito trabalho plagiado. Perde respeito e a credibilidade no meio acadêmico. Pode ser expulso da universidade, dependendo do regimento interno. Pode responder processo administrativo, se confirmado o plágio. Poderá ter seu título bacharel, licenciado, mestre ou doutor cassado e perder o vínculo com a universidade. Quem quer correr esse risco, gente? Gente, e para provar que isso acontece, eu trouxe algumas reportagens que tem essas sanções, né? A USP demite professor por plágio em estudo. Isso, gente, isso não é fake, tá? Isso é fato mesmo. Demitido por plágio na USP, diz que caso é comum na academia. Errado ele não tá, não, mas é comum mesmo. Mas a gente não é que é comum que a gente tem que fazer. Aqui é a Universidade Federal, caça título de mestre de ex-aluna da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional após comprovar plágio em dissertação. Então, FGV diz que irá apurar suspeita de plágio em dissertação de mestrado do novo ministro da Educação. Lembram disso, gente? Não ia perder a oportunidade. Não ia perder mesmo a oportunidade, mas tudo bem. O ministro da Educação, gente, nada fica escondido para os caça-plágio. Nada. Não, olha, se do ministro descobriram, não vai descobrir da gente. Parece piada, mas aconteceu. Se tá ruim para o ministro, gente, imagine para nós, acadêmicos, detecta mesmo. E, por fim, eu coloquei aqui minhas referências bibliográficas e eu encerro com essa frase: somos sempre menos originais do que pensamos e menos plagiários do que cremos. Nossa, Claudinha, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Você abordou tudo que a gente precisava sobre plágio, tudo que os acadêmicos precisam saber, né? Então, tá precisando de mais alguma coisinha? É o que você mesmo disse, normas da ABNT. Vamos pegar as normas da ABNT agora e comer. Comam as normas da ABNT. A gente também não nasceu sabendo as normas, né, Claudinha? Para a gente ter acesso, para a gente aprender e praticá-las, a gente teve que ler, né? Para a gente ter conhecimento sobre, foi aquilo que a gente falou com o Lucas aquela hora. A gente pesquisou também as normas da ABNT para saber sobre elas e conseguir aplicá-las, né? Lucas chegou aqui até agora. Lucas já tinha levantado a mão antes de você terminar a sua exposição, sabe, Claudinha? E aí eu comentei com ele que daqui a pouco eu te passo a palavra
para deixar você terminar. Até porque a gente está com o tempo vencendo e a gente tem as intérpretes de Libras também aqui com a gente, então a gente não pode abusar. Mas ele colocou aqui agora, ó, toda vez que adquirimos um conhecimento, somos expulsos de algum paraíso. Leonardo da Vinci. Sim, justamente porque você era livre para fazer tudo o que queria, e a partir do momento que você tem conhecimento, algumas coisas você percebe que vão ter que mudar, né? Mas numa maioria muda para bem, então eu gosto de pensar assim, né? Claudinha, obrigada, sabe? Lucas, você queria falar, eu vou deixar você falar antes de eu encerrar aqui com a professora. Você quer falar ainda? Pô, perdão, eu acabei esquecendo um pouco. Eu queria comentar. Acho que é meio pessoal, melhor guardar pra mim. Tá bom. Vai, ó, deixa eu mandar. Eu perdi uma amizade por causa de plágio. No ramo artístico, um cara, ele pegou minhas imagens e meus vídeos e publicou como se fosse dele. Aí eu troquei uma ideia com ele, pedindo para ele falou que não ia retirar de jeito nenhum e mandou processar ele. Só que eu não tive coragem de processá-lo, sabe? Porque é um cara mais pobre e tudo mais. Mas aí eu pensei, como é que eu lido com isso daí, né? Eu sei que você é do meio acadêmico, né? Isso daí já é algo de trabalho artístico. Não, mas plágio é plágio, independente de qual meio. Eu tinha até colocado isso no momento que a gente estava discutindo sobre essa questão. Lá no início, eu vim aqui para o chat e coloquei, independente de qual seja o meio, plágio é plágio, né? Então, para plágio, existe criminalização. Claudinha ainda colocou aqui no meio civil, né? Então, é só você pesquisar direitinho que você vai ver que tem como sim, desde que você consiga provar que a ideia foi sua. Mesmo que você teve a ideia original, mas você não consiga provar que ela foi sua, também não adianta, tá? Eu já vou te dizer logo, você vai só passar raiva mesmo. David levantou a mão, pode falar, David. Oi. Na hora que ela colocou o slide lá dos softwares, né? Aí eu pensei em umas coisas aqui que a gente pode usar como base, né, eventos científicos ou publicações em revista Qualis, que sempre eles têm um requisito, né? Com relação à verificação de plágio. O percentual de similaridade deve ser menor que tantos por cento. Um exemplo que 20%, né? Então, eu imagino que se o professor se preocupar em deixar claro com a turma, né, que todas as atividades que foram fazer, elas devem ter um percentual de similaridade acertado no início das atividades, isso pode reduzir essas questões de plágio, ou mesmo ensinar os alunos que, como já foi dito aqui, né, chegam no ensino superior sem ao menos saber o que é o plágio. Para isso, pode ser usado o software, o copy-spy, o plagiarismo, que são coisas que eu já uso há um tempo também, né, para meus trabalhos. E na metodologia na disciplina, né, de metodologia científica, essa parte, o professor deveria pegar pesado, pegar forte, né, nesse quesito também. Então, é o que a gente comentou aquela hora, sabe, David? Na verdade, desde o ensino fundamental, como Claudinha falou, isso já deve ser trabalhado. Eu trabalhei 22 anos no ensino fundamental, trabalhei com crianças até no ensino fundamental 1, como eu coloquei ali, né? Que foi o meu caso com os 22 anos. E eu já cobrava dos meninos a questão de ter que fazer uma pesquisa e não ter cópias. Né? Necessariamente eu não precisava dizer para eles o que era plágio, em alguns momentos até disso, mas não tinha que cobrar isso deles, porque eles eram bem pequenos, mas eles tinham que entender o que é o copiar, colar a ideia de outra pessoa, e isso eles entendiam. Eles sabiam que eles não podiam pegar da internet, pegar de um livro, pegar de um jornal, pegar de algum lugar alguma informação e copiar aquela informação do jeitinho que ela estava lá. Eles já tinham essa noção. Então, o professor deve falar sobre. A questão da porcentagem é a tolerância, né? Tolera-se até 3%. Mas é uma tolerância, não quer dizer que isso é certo. Então, a gente não trabalha nem com tolerância. Eu não trabalho com tolerância. Eu trabalho deixando certo, deixando claro que plágio é errado. Então, é isso que a gente tem que ter. A gente não tem que partir de, tem essa tolerância, então eu vou copiar aqui um pouquinho. Não. Eu tenho que ter nítido para mim que a cópia é uma coisa errada e que eu não devo fazer. Tá? É isso que a gente tem que ter. Gente, infelizmente eu vou ter que partir para o final. Estou vendo aqui, Claudinha, depois você dá uma olhadinha no chat, tem várias pessoas aqui te agradecendo, te parabenizando também. Tem muitos alunos seus aqui no chat também, não sei se você já está olhando, viu? Sim. Eu quero te agradecer de novo, Dani, Claudinha. deixa eu só responder uma aqui rapidinho. Pode, vai. A Marisol, ela perguntou como fica a questão de direitos autorais quando o texto é escrito por mais de uma pessoa. Quando você escreve um texto por mais de uma pessoa, você tem a referência, né? Então, toda vez que você for citado, sua referência vai estar mais de 3 autores, né? Você escreveu
em comum acordo, né? E Autoria. Não, de autoria, não tem plágio nessa questão. Ah, mas em minha monografia, como que eu vou manter a autoria dela? Tem uma ficha catalográfica, né? Com a autoria, justamente. Então, não tem como. Quando você entrega a sua monografia, quando você entrega seu TCC, sua tese, tem lá a ficha catalográfica que vem tudo, bacaninha. No artigo que você publicar, uma revista que você publicar no artigo, vai ter lá tudo bacaninha. Então, nessa questão aí, Marisol, não tem plágio, né? Tem autor e coautoria. Então, isso aí não é questão de cópia, não. Sim, de qualquer forma, você vai ter sempre que citar a fonte. Sim. Então, não importa se você citou um trabalho que, de repente, agora é um trabalho só seu, e você quer citar um outro trabalho que você fez com coautoria com outras pessoas, você fez com outras pessoas, está em coautoria. A hora que você citar, você tem que citar o nome de todos. Então, normas da BNT, né? Não vai ter jeito. Exatamente. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Chayana colocou aqui uma excelente explanação, é muito importante abordar esse tema, tanto para não plagiar, como para identificar plágios. Muito bem. Eu ainda coloquei aqui no chat, a hora que o David estava falando, nem comentei, mas agora vou aproveitar a Chayana, e coloquei até os detectores de plágio, esse software, esses aplicativos, de repente, você quer um aplicativo, não quer um software no computador, mas eles servem, você não pode vê-los também só com uma forma de, vai detectar o plágio que eu coloquei. Não! Lembra que você vai partir daquele pressuposto de que eu não vou plagiar, é errado plagiar, eu não vou plagiar. Meu professor pode até usar o plágio, mas ele não vai detectar nada. Para que eu posso usar o plágio? Eu posso usar o plágio a meu favor. Antes de eu enviar o texto para o meu professor, gente, por favor, passem o seu trabalho no plágio, num detector de plágio. Faça seu trabalho. Detectou que tem algum plágio lá? Faça parafraseie essa parte. Mude, retire, faça o que você quiser, mas não deixe esse plágio lá. Então, a gente consegue também trabalhar com essas ferramentas a nosso favor, né, Claudinha? Exatamente. Claudinha, obrigada. Quero te agradecer de coração, de novo, por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu quero agradecer, eu vou te dar a palavra ainda para você poder se despedir do pessoal, mas eu quero agradecer também a Leidiane, a Bianca, que estão aqui como intérpretes de Libras, tornando o nosso evento acessível para a comunidade surda. Quero agradecer também os meus monitores. Dilza está aqui, sempre ali controlando o chat, tirando as fotos, que eu nunca lembro das fotos. Leide também tirou foto, obrigada. E a João, que está quietinho ali, gravando tudo para a gente. Teve alguém que até colocou aqui, está gravando mesmo? Tá, sim, tá bom? Vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, para vocês procurarem no YouTube, Observatório Inclusivo UFSB. Por favor, entrem, curtam, aperte o sininho. Estamos virando até youtuber agora, Claudinha. Obrigada, gente. Muito obrigada. Claudinha, você quer se despedir do pessoal? Quero sim, Dani, eu queria agradecer. Eu adoro o convite. Sempre que tiver alguma coisa, pode chamar, que eu venho com maior satisfação. Eu gosto muito mesmo de participar desses eventos. Eu acho que a Unimontes podia estar promovendo algo assim, sabe? Acho que falta isso lá. E os colaboradores, muito obrigada mesmo, os alunos, a paciência, né, de vocês, e compartilhar mesmo conhecimento, eu acho que isso é muito importante. Não é? Essas trocas são muito ricas. Muito. Claudinha, eu vou pedir para você parar de compartilhar, e para Dilza está aqui pedindo para todos ligarem as câmeras para ela poder tirar uma foto. Por gentileza, gente, liguem as câmeras, que Dilza vai tirar uma foto. Obrigada, Dilza. Povo bonito! Não é? Tinha alguém perguntando aqui no chat sobre a lista de presença. Deixa eu ver quem foi. É o Neidson. Neidson, a lista de presença já tem algum tempo, tá? Eu acho que já tem mais de 20 minutos que ela estava no chat, mas eu postei ela aqui de novo, tá bom? Aí, acabei de colocar mais uma vez. Não esqueçam de assinar a lista de presença, gente. Obrigada. Uma boa noite para todos vocês. Reflitam mais sobre o plágio. Estudem as normas da ABNT. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu.